Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estrutura de decisão. Uma estrutura de decisão é um comando da linguagem para alterar o fluxo de execução normal de um programa, de forma que ele pule algumas instruções sem executá-las a depender do resultado de uma expressão ou função. Considere, por exemplo, um programa que tenha que receber um número inteiro digitado pelo usuário e imprimir na tela o número é par, se esse número for par, ou o número é ímpar, se esse número for ímpar. Esse tipo de problema não tem como ser resolvido sem o uso de uma estrutura de decisão ou algo análogo na linguagem de programação em questão. No nosso caso é Python, a gente vai ver quais são as estruturas de decisão para o Python. A gente vai começar analisando um tipo de dados novo, que é o dado booleano. Ele só assume dois possíveis valores, true ou false. Diferente dos números, diferente das strings, que a gente tem uma infinidade de valores possíveis, o valor do tipo booleano só são dois, true ou false. Escrito com letra maiúscula em inglês, e é isso que representa o tipo de dados booleano. Uma expressão booleana é uma expressão que resulta em um dado booleano. Uma expressão aritmética é uma expressão que resulta num tipo de dado aritmético, que seja inteiro ou ponto flutuante. Uma expressão envolvendo strings, o resultado é uma string. Quais são os tipos de expressão que resultam em booleanos, né? A gente tem algumas mais simples para começar, como por exemplo a igualdade, né? 1 igual a 3. No Python, o símbolo de igualdade são dois iguais da matemática, né? As duas barrinhas horizontais com duas barrinhas horizontais. Isso aqui é o símbolo de dados igualdade. Se você pedir no interpretador interativo, vamos abrir ele aqui, 3 é igual a 1, ele vai avaliar essa expressão, 3 é igual a 1, vai retornar falso. 3 é igual a 3. O ponto de dados flutuante 3 é igual ao tipo de dados inteiro? Aí ele sim. No caso, quando você está avaliando expressões que são numéricas, ele tenta olhar o valor da expressão numérica. O tipo de dados 3 flutuante e o tipo de dados 3 não são exatamente iguais, mas não é isso normalmente que o programador está tentando comparar quando ele compara assim, um 3 flutuante, um 3 inteiro, eles são iguais, no sentido de que são iguais para um ser humano. Então, a linguagem ela avalia, no caso de expressões numéricas, se o valor delas é igual. O 3 string e o 3 número, eles são iguais? Não. Porque o 3 aqui ele não representa exatamente um valor, ele representa um string. A string 3 não é igual ao valor numérico 3. Para Python isso é diferente. A gente também tem os comparadores menor, maior, menor, igual, maior, igual. Vocês podem ver aqui do lado direito da tela. Você pode perguntar para Python se 3 é menor do que 5, por exemplo. É verdadeiro. 3 é menor do que 3? Falso. 3 é igual a 3. Então, você pode perguntar se 3 é menor ou igual que 3? Verdadeiro. Você pode fazer isso com várias expressões diferentes. Batata é menor do que abacate? Como assim, professor? Falso? Hã? Não estou entendendo. Como é que você está comparando? No caso de strings, ele compara na ordem lexicográfica. Se você botar duas strings e fizer a comparação menor, maior, igual, menor, igual, ele vai comparar a ordem lexicográfica dessas duas expressões. O que é a ordem lexicográfica? É a ordem dos caracteres quando você compara primeiro B. Do jeito que a gente faz para comparar se uma palavra vem antes da outra em ordem alfabética, a gente tem a ordem lexicográfica, que inclui, além dos caracteres alfabéticos, ele vai incluir os números e todos os outros caracteres que você possa representar. No caso aqui, eu estou usando o Unicode. Então, todos os caracteres Unicode têm uma ordem para eles, o número 1, né? Talvez o caractere 1 venha antes do caractere A, eu não lembro decorado isso, verdade. O caractere 1 vem antes do caractere A, então a palavra abacate vai vir antes da palavra abacate, porque a comparação começa do 1, né? Primeiro caractere. Dá para diferenciar já as duas palavras com o primeiro caractere? Dá. Um vem antes de A. Então, essa palavra toda vem antes dessa palavra toda. No caso aqui da batata 1, batata 2, eu vou comparar esses dois caracteres. Não dá para eu decidir quem vem antes. Agora, vamos comparar o segundo caractere de cada um. Não dá. Terceiro, não dá. Quarto, não dá. Quinto, não dá. Sexto, não dá. Sétimo, opa, um vem antes do 2. Então, a batata 1 vem antes da batata 2, né? No sentido de menor. Menor é quem vem antes. A gente também pode comparar o conteúdo de variáveis. Como, por exemplo, se eu colocar a variável num1 recebe 5, num2 recebe 20, eu posso comparar se o conteúdo da variável 1 vem antes do conteúdo da variável 2, né? Menor, no caso. É verdadeiro, pois o num1 guarda o valor 5, num2 guarda o valor 20,
o conteúdo de num 1 é 5 é menor do que o conteúdo de num 2. As expressões aritméticas ou conteúdo das variáveis vão ser avaliadas antes das comparações, porque é isso que normalmente que a pessoa gostaria de fazer quando ela está escrevendo uma expressão mais complexa. Num 1 mais 5, menor do que num 2, ou num 1 mais 4, na realidade, menor do que num 2, faz pouco sentido eu fazer primeiro a comparação, né? 4 é menor do que num 2, o resultado disso vai me dar verdadeiro ou falso, se eu quisesse fazer a comparação primeiro. O resultado disso vai me dar verdadeiro ou falso somado com valor numérico ou concatenado, se for em string, me parece bastante esquisito. Então, primeiro ele vai fazer a soma, depois ele faz a comparação. Continua sendo verdadeiro porque 5 mais 4 dá 9, isso ainda não é maior do que 20. Quando você quer juntar expressões booleanas diferentes, ou quando você quer compor expressões booleanas do mesmo jeito que a gente faz com as aritméticas, a gente junta com a multiplicação, a gente junta com a soma. Ou a questão é que, normalmente, no caso de expressões booleanas, você começa com expressões aritméticas, ou expressões usando strings, ou resultados de funções. Funções essas que retornam verdadeiro ou falso, dependendo do que acontecer dentro dessa função. Você vai usar esses resultados de verdadeiro ou falso para compor uma expressão booleana um pouco mais elaborada. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso mais tarde. Mas, via de regra, se você tem os resultados verdadeiro ou falso, Python já tem os operadores booleanos da matemática, o i, o ou e o negação, ou não é verdade que, ou not, em inglês. Você pode juntar expressões booleanas para saber como é que funciona o resultado disso tudo, né? Então, true, and, true, né? Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, dá falso. Falso e falso, também dá falso, do mesmo jeito que é na lógica matemática. Se você tiver o ou, verdadeiro ou falso, e o i e o ou, eles são comutativos, então você fazer verdadeiro, falso, falso, verdadeiro dá no mesmo. Verdadeiro, uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa, o resultado é verdadeiro. Duas coisas verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Duas coisas falsas, o resultado é falso. E o not, né? O negação, inverte o valor da expressão booleana que você está considerando. Não verdade vai me retornar um falso. Não falso vai me retornar a verdade. Verdade ou não falso, isso vai me retornar a verdade. Como assim? A precedência dos operadores, o not tem precedência em cima dos outros. Então, no caso, o que vai acontecer é que ele vai fazer primeiro not false. Not vai tornar essa expressão false, que só tem, a expressão é atômica, só tem um negocinho dentro dela, é falso. Falso avaliado resulta em falso. Então, not false vai ficar verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro vai se tornar verdadeiro. Na realidade, esse não foi um bom exemplo, porque verdadeiro ou qualquer coisa já é verdadeiro. Então, vamos botar um end. Também é verdadeiro, né? O not falso vai se tornar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. No i dá verdadeiro. Agora a gente já está mais ou menos preparado para falar sobre o if. Eu vou começar com um exemplo simples, que é justamente o exemplo dessa aula. Vamos testar se um número ele é par ou não, e imprimir para o usuário quando esse número for par. Então, número, input, digite um número. E como eu prometi para vocês, eu não ia fazer desse jeito, então vamos mudar aqui. Sempre vai ser com esse maiorzinho, print, digite um número. Pronto. Não vai receber esse input. Agora eu gostaria era de imprimir na tela, né? Imprime na tela o número é par se o número for par. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de fazer. Depois a gente vê quando o número for ímpar. Então, o jeito que a gente faz isso em Python é com o seguinte comando. If, expressão booleana. Esse bool está verde porque booleano é um tipo de dados. É assim que a gente representa no Python, é bool. 2 pontos, bloco de comandos. Se a expressão for verdadeira. Acabou-se. É só isso que é o if. Você bota if, uma expressão booleana ou algo que vai terminar sendo avaliado quando todo interpretador fizer as contas com verdadeiro ou falso, né? Os valores booleanos verdadeiro ou falso. E 2 pontos para dizer que começa um bloco. E logo em seguida os comandos desse bloco. Ou seja, tem que estar espaçado aqui 4 espaços a mais do que esse if. Ou um tab, ou 2 espaços, ou um espaço, mas tem que seguir um padrão. O padrão é 4 espaços para o Python. Então vamos lá. Qual é a expressão que eu gostaria de colocar aqui? Como é que eu testo se um número ele é par? Eu posso pegar o número, fazer o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2, isso vai me dar 0 ou 1. 0 ou 1 é um número ainda. Isso aqui só está calculando o resto da divisão por 2. Se esse valor for igual a 0, olha, aqui a gente já tem a expressão legalzinha.
o resto da divisão por 2 for igual a zero, os comparadores têm precedência abaixo dos operadores aritméticos e a atribuição abaixo dos comparadores. Então, se você quiser fazer uma atribuição, você ainda pode também. Vai depois disso tudo. Mas você não deve fazer a atribuição dentro do if. O if vai reclamar. E justamente eu vou até mostrar aqui. Confundir o igual da matemática com a atribuição de Python e a comparação de Python. Eu queria comparar se um número, né, o resto da divisão do número digitado pelo usuário com 2, que isso vai me dar 0 ou 1, vai dizer separa o ímpar, basicamente. Se isso for igual a 0, eu executo o bloco de comando. Se a gente tentar rodar esse programa do jeito que está, eu vou botar aqui uma instrução qualquer, porque um bloco precisa ter pelo menos um comando. Já está vermelho aqui. O meu interpretador, não. Perdoe, interpretador não. Meu ambiente de desenvolvimento, o interpretador, só quando eu rodo. Ele está dizendo, olha, esperavam 2 pontos aqui, não está acontecendo nada. Se eu tentar rodar esse programa do jeito que está, ele vai dizer, olha, sintaxe inválida. Não posso colocar atribuição dentro de um if. Não existe essa possibilidade no Python. Passou a existir com outro operador, mas não é o igual, né? Não é as duas barras horizontais, é o operador da morsa, que é 2 pontinhos assim. Aí pode ser, mas do jeito que está aqui não. Então a sintaxe está inválida. Eu não posso usar esse tipo de coisa dentro do if. Isso é justamente para evitar vários erros, vários bugs que acontecem em várias linguagens. Então vamos colocar assim o igual, que é o igual de Python. Então, se o número for par, ou seja, se o resto de divisão por 2 desse número com 2 der exatamente igual a 0, é porque o número é par. Então, vamos botar aqui print, o número é par. Se a gente rodar esse programa, está esperando a gente digitar um número ou digitar 3. Ah, claro, né? Aquele bug de sempre. Vamos lá. Tem que converter para inteiro. Afinal, é para digitar um número inteiro. Não tem como eu fazer o resto da divisão de um string por 2. Vamos de novo. Digite o número 3. Uai, fez nada. Obviamente, era o correto, né? Se o resto da divisão de número por 2 não for igual a 0, não é para executar isso aqui. Isso aqui está dizendo o quê? Quando essa expressão for verdadeira, na hora da execução do programa, na hora que o programa for executar a quinta instrução, ele vai olhar, essa expressão é verdadeira? Se for, executa o bloco. Se não, pula. Eu vou botar aqui print. Terminou. Só para a gente poder ver isso. Vou tentar de novo com 3. Ele só imprimiu terminou, porque ele pula todo o bloco de comandos do if. Se eu tentar com 2, aí o número é par, ele executa o bloco de comandos. Quando terminar de executar o bloco de comandos, ele passa para a próxima instrução, no caso a 8ª. Está em branco, vai passa para a 9ª, imprime, terminou, pronto, terminado o programa. Como que a gente faz agora para imprimir quando ele é ímpar? No if, a gente tem uma opção que é colocar o else. Quando você tem um if, uma expressão, um bloco de comandos, assim que termina o bloco de comandos, você pode começar com a instrução else, que diz, olha, no caso, se o if daqui der falso, a gente vai fazer este outro bloco de comandos. E aí você tem um segundo bloco de comandos, que é o número, vamos botar o acento, número é ímpar. E vou botar o print, terminou. Então, na hora que eu dou play nesse programa, roda esse programa, se eu digitar 2, quando eu digito 2, ele vai avaliar essa expressão como verdadeira na hora que chega aqui, na quinta instrução, executa esse bloco de comandos, aí ele olha o else, acabou o bloco de comandos, próxima instrução é else desse if. Então, já que é o else desse if, a expressão foi verdadeira, não vou executar, pula e vai direto para terminou. Se a gente escrever um número ímpar, é o que ele faz, ele avalia essa expressão falsa. Quando a expressão é falsa, eu pulo o bloco de comandos do if e vou executar justamente o bloco de comandos do else, porque aí sim, se isso for verdadeiro, faça esse bloco de comandos. Se não for verdadeiro, se não, faça o outro bloco de comandos. E assim a gente pode condicionar essas duas coisas. Para explicar o elif, ou if, elif, 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 quantas vezes você quiser elif, else, vamos a esse código aqui. Deixa eu explicar ele, e aí a gente comenta como é que é a sintaxe. O if, ele também tem outro opcional, que é o elif. O elif você pode colocar quantas vezes quiser. Eu vou mostrar esse código aqui e depois vou mostrar como é que eu uso isso só com if e else, sem usar o elif. Mas o elif é uma parte opcional também do if. O obrigatório é só if, bloco de comandos, que tem que ter pelo menos um comando. Todo bloco em Python tem que ter pelo menos um comando. Nem que seja o comando passe, faça nada, mas tem que ter um comando. Esse é um comando em Python. Ele gasta um tempo mínimo do processador, mas gasta. Vamos lá.
Esse programa, ele não tem exatamente a especificação, mas eu só quero mostrar o funcionamento do if com elif. O usuário, ele digita uma opção. Na realidade, digite uma opção está errado, digite um número só. Ele vai digitar esse número vai ser convertido em inteiro, é o x. Se o x for menor do que 1, ele vai imprimir o número menor do que 1. Aí tu tem um elif, que é se não, se. Então, quando isso aqui for falso, aí ele vai tentar usar o else desse if. Esse else também tem um if embutido. Se o x for menor do que 10, aí ele imprime um número menor do que 10. Quando isso aqui é falso, aí ele começa a tentar esse bloco else. Nota, só vai começar com esse terceiro elif se o primeiro for falso, porque na hora que o primeiro é verdadeiro, ele pula todos os elifs, todos os else. Ele vai executar esse bloco de comandos e depois vai imprimir terminou. Vamos testar? Vou digitar o número 0. Ele imprime um número é menor do que 1 e terminou. Ou seja, não executou nenhum dos outros blocos. Na hora que ele encontra o primeiro bloco de um conjunto de ifs, elifs, else, né, um comando if, ele só executa um desses comandos. Então, na hora que eu digito 10, por exemplo, no 10, ele vai avaliar x é menor do que 1, falso. Então, vamos executar o else, mas esse else também tem um if dentro. X é menor do que 10? Não, porque eu digitei 10. Então, ele vai executar o else. Else também tem um if dentro. Esse x é menor do que 100 agora? É, porque eu digitei 10, então o número é menor do que 100. Se eu digitar um número igual a 100 ou maior que 100, aí ele vai avaliar esse x. É menor do que 1? Não. Executa o else. X é menor do que 10? Não. Olha, vamos ver o outro else. Pode ser que... Não é menor do que 100 não, porque é 100. Aí é que ele vai para esse else. Esse else é desse if. Esse else, que basicamente estou dizendo que esse bloco de comandos todo está dentro, né? Esse if com esse negócio está dentro desse else. É só um resumo para isso. E a mesma coisa em diante, né? Esse else faz parte desse if, esse else faz parte desse if. Então, é como se eu fizesse outro jeito, que eu vou mostrar agora para vocês. Mudando aí o código, já fiz automático logo tudo isso. Automático quer dizer, eu fiz fora do vídeo. Você tem, essa é a mesma coisa que seria o if, elif, 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 else. Você tem um if, avalia o bloco de comandos do if, o else, o bloco de comandos do else, que é tudo isso aqui, tudo que está na mesma distância. Então, tudo está na mesma distância para mais, para falar a verdade. Então, esse negócio inteiro é o bloco de comandos desse else. Else da linha 5 é o else do if. E aí você tem um outro if, que é x menor que 10, dentro desse bloco de comandos. Só vai executar esse else aqui se o if for falso, né? Se essa avaliação dessa expressão der falso, x menor do que 1, se você digitar qualquer coisa igual ou maior que 1. Aí, nesse if, ele avalia esse menor que 10. Aí, eu tenho um else desse if, do if da linha 6 é o else 8, está na mesma indentação, só para dizer que os dois são iguais. E aí você tem if x menor que 100, print o número é menor do que 100. E aí você tem o else desse if, cada um com seus blocos correspondentes. São blocos aninhados, um bloco dentro do outro bloco, né? Esse bloco aqui é o bloco desse else, que por acaso também faz parte do bloco desse outro else, que por acaso também fazem parte do bloco do programa como um todo, do módulo, né? Que é o módulo é o que a gente chama esse arquivo .py aqui. Na realidade, não é exatamente um módulo, é um script, mas a gente pode transformar em módulo e o Python assume que é um módulo, o interpretador chama de módulo se você rodar ele de alguma forma. Agora, para exemplificar um dos erros comuns que se acontece quando a gente está programando, eu vou colocar esse seguinte programa. Eu já rodei ele aqui, tá aqui, eu digitei o número 1. Vamos ver o que acontece, né? Print, digite um número, x, recebe o que foi digitado para o usuário, convertido para inteiro. Então, vamos lá. Se o x for menor do que 1, é verdade? Não, é falso. É falso. E agora, o que o programa faz? Ele procura logo em seguida o próximo else desse if. Não tem else. Não tem else. Então, ele vai pular, como a gente falou antes, ele pula esse bloco de comandos do if e vai procurar um else. Próxima coisa que tiver, próxima coisa tem que ser um else colado nesse if. Não tem, né? Então, acabou o if. A gente pode executar a próxima instrução. Se o x for menor do que 10, ok. X é menor do que 10, x é 1, vamos imprimir. Imprime o seu bloquinho de comandos, está aqui, faz esse bloco, só tem uma instrução, imprimiu. Passa para a linha 7. É um else para eu pular? Não, é outro if. Ah, então tá bom, então vamos rodar esse if. X é menor do que 100? É sim.
imprime, executa o seu bloco de comandos, que no caso é só esse imprime. Agora sim, terminou, vamos passar para a próxima coisa, linha 9, é um else. Eu acabei de fazer um if que foi avaliado em verdadeiro. Esse else é desse if. O else da linha 9 é o else referente ao if da linha 7, que é o mais próximo que tem, não posso fazer nada. Não vou executar esse comando porque a expressão foi avaliada em verdadeira. Print terminou. Nota que esse else da linha 9 é referente ao if da linha 7, não é referente ao if da linha 3. O if é if, else, if sozinho, ou então if else, e aí esses dois se juntam, ou então if, elif, 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 else. E aí esse if junta com esse else mais longe, mas é porque tem um monte de elif no meio. Aqui não tem um monte de elif no meio. A gente tem if, depois outro if, depois outro if. Aí esse else não tem nenhum elif no meio, é do if que estiver mais próximo, no mesmo bloco, claro. Porque se eu tivesse um outro if aqui dentro, por exemplo, assim, opa, né? If maior que 200, esse else, ele faz parte desse aqui, do if da linha 7, porque eles estão no mesmo bloco. As coisas de blocos diferentes normalmente não se comunicam tão bem assim, não. Então, aqui esse if também não tem nenhum else. Esse if não tem nenhum else. O if da linha 3, da linha 5, da linha 8, neles não tem else. O único else aqui é o da linha 7. O if da linha 7, porque eles estão no mesmo bloco, que é o mais próximo que tem no mesmo bloco. Para concluir, vocês viram aqui como utilizar o if, como utilizar o if-else, como utilizar if, elif, else e como utilizar os comparadores mais simples de igualdade, menor, maior, menor igual, maior igual, o que vem antes, o que vem depois, o que vem antes ou está na mesma ordenação, o que vem depois ou está na mesma ordenação. O AND, que apertei o negócio, tem nada a ver, abriu outra coisa. O OR e o NOT. A gente viu algumas expressões booleanas simples, como é que funciona a sintaxe do if, como é que funciona a sintaxe do else, lembrando que não precisa exatamente dos parênteses, é só if, expressão. Se você precisar de parênteses para essa expressão, você usa, porque algumas vão precisar de parênteses. 2 pontos, super importante, 2 pontos, que nem o def main, 2 pontos. Quando você define uma função, 2 pontos. Antes de começar qualquer bloco no Python, 2 pontos. É isso que diz para o interpretador que, olha, a partir da próxima linha é um bloco novo. E a estrutura if é if, elif, 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 else. Foi isso que a gente viu agora. Depois eu vou lançar um vídeo com exercício e a gente continua no próximo vídeo.